Pronto, bora lá. 1, 2, 3. Projeto Eclésia, Nossa escola bíblica dinâmica no Dique do Toró. Quero que valorize. Esse teu complexo A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas, a terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há
necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém? Glória a Deus. Te adoramos, ó Senhor. Digno é de glória e louvores. Levantemos nossas mãos. Te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu. Maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não, não há. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu. Maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não, não há. Não há outro igual a ti, Senhor. Pai amado, Pai querido, Obrigado, Jesus. Senhor. Ó Pai, venho aqui, ó Pai, colocar, ó Pai, a vida de cada um desses irmãos, Amém, ó Pai, Deus. que se colocaram, ó Deus, para estar ajudando, ó Pai, Amém, cooperando, ó Pai, para a tua obra, Senhor. Ó Deus, que o Senhor, ó Pai, tocou no coração deles, ó Obrigado, Pai, Senhor. assim faz também com cada irmão, ó Pai, que está aqui na igreja, ó Deus, que está, ó Pai, acompanhando cada passo, ó Pai, que está Amém. vivendo, ó Pai, cada passo dessa obra, Senhor, que possa, ó Deus, estar despertando, ó Pai, para estar também contribuindo, ó Pai, não só com dinheiro, ó Deus, mas também, ó Pai, com o que pode, ó Deus, com suas forças, Senhor, ó Deus, contribuindo com os ministérios, ó Pai, com tudo que tem na igreja, ó Deus, para poder estar, ó Pai, fazendo o melhor para o Senhor, Amém, Senhor. Senhor. Ó Deus, toma essas vidas em tua mão, Nome de ó Pai, Jesus. irmã Paulo, Veró, Calvani, ó Pai, os pais do pastor, Amém, Senhor, Deus. ó Deus, a irmã Conceição, Amém, Senhor, que o Deus. Senhor possa estar abençoando, suprindo a necessidade cada Nome de dia Jesus, mais, ó Pai, Pai, por que Deus. eles possam, ó Deus, cada vez mais estar comprometidos com a Aleluia, tua obra, Senhor. Senhor, ó Deus, porque não fazemos Alegre os isso, ó Deus, para a nossa vanglória, mas sim, ó Deus, para o reino do Senhor, Amém. ó Pai. Ó Deus, que possamos estar firmes, ó Pai, no Teu Evangelho, ó Deus, que possamos estar enxergando, ó Pai, as coisas, ó Pai, que o Senhor tem colocado para nós, ó Pai, Aleluia. que possamos estar enxergando as oportunidades que o Senhor Obrigado. tem nos dado, ó Obrigado Pai, por de estar te ter dado, servindo, ter ó Senhor, aproveitado. ó Pai, em nome de Jesus, supre grandemente a vida deles, Senhor, não Amém. deixa faltar nada, ó Pai, Senhor, saúde, ó Pai, bens materiais, seja lá o que for a necessidade deles, que o Senhor possa estar sondando, ó Pai, o coração, ó Pai, que o Senhor possa estar suprindo, ó Pai, abençoando, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Toma a nossa igreja em tuas Abençoa, mãos, Senhor. Toma a tua Deus. igreja em tuas mãos, Senhor. Ó Pai, abençoa grandemente, ó Pai, tudo que viemos fazer, ó Pai, que o Senhor seja o centro de cada decisão, ó Pai, que o Senhor seja o centro de cada coisa que vem acontecer em nossas vidas, Senhor. Eu te peço e te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo bem? É isso que houve. E aí, qual é o versículo de vocês? 18. Provérbios 4:18. 4:18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Estudando esse versículo para poder explicar o que a gente entendeu. Em breve vocês vão entender o que a gente entendeu aqui. Aqui em cima de retidão, pegando essa frase aqui, aplicando no contexto atual. Qual é o versículo de vocês? Versículo 11. Eu te ensinei o caminho da sabedoria, guiei-te pelas veredas da retidão. Você vai dizer o seguinte, né? Nós entendemos aqui nesse texto, né, que a palavra de Deus que nós ouvimos, ela falou para nós isso. A palavra que nós pegamos é esse. Né? Por exemplo, o conselho que nós pegamos é que não devemos andar com amizades que não são boas. Né? Pode ser. Ela disse que eu devo não andar com mentiras, por exemplo. E vai. Qual é o versículo de vocês? 14. Fale. Leia aí. Não imite os maus, nem siga os passos dos perversos.
trazer o filho e tudo. Como nossos pais já deram conselhos pra gente, entendeu? Eu acho que isso aí que vai no versículo, né? Que resume isso aí. Qual é o versículo de vocês? O 13. Leia, por favor. Retém a instrução e não alargues. Guarda, porque ela é a tua vida. Cada texto da Bíblia, ela tem algo para mim, né? O que eu devo fazer? Ela está mandando fazer o quê? Ela está dizendo aqui que eu não devo andar com os mentirosos. Ela está dizendo aqui que eu não devo andar com pessoas que são falsas. Mas se por acaso andar com essas pessoas, que eu sempre seja correto, sei lá. Então, esse aí, o que é que ele está dizendo para você e para você? É isso que você vai dizer ali, ó. A Bíblia, nós lemos aqui, o nosso tema, aqui, o nosso texto, disse e trouxe esse conselho, essa palavra. Eu não sei o que você leu aí, mas você vai falar. Entendeu? É como se você estivesse conversando comigo ou com ela. Ela está dizendo assim, ó, Deus, vai por esse caminho aqui que é melhor. Porque eu estou percebendo que você está nesse outro, esse outro é ruim. Ela vai te dar o conselho e vai embora. E você que vai decidir qual dos dois você quer andar. E aí você vai falar daí. Não sei o que ele está dizendo aí. Beleza? Qual é o versículo de vocês? 12. Leia, por favor. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Tudo que a Bíblia fala ou prega, você tem que tirar para você, não para outro. Ela vai dizer o que eu devo fazer, como eu devo me comportar. Toda pregação, toda leitura, todo ensinamento, ela tem uma mensagem. E a mensagem de Deus sempre é para melhorar a vida do sujeito. Então toda leitura é essa. Você vai tirar daí exatamente o que é que hoje essa revelação aqui está falando para mim. É isso que você vai dizer depois. Ó, o que a Bíblia disse para mim aqui foi isso aqui. Qual é o versículo de vocês? Versículo 14. Leia. Provérbios. 4. Leia, por É favor. nervoso a gagueira. Leia, por favor. Tá todo mundo com o celular. Provérbios 4. 14. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Bete é comigo. Qual é o versículo, Bete? É Provérbios capítulo 4, versículo 20. Leia, por favor. Filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões, inclina o teu ouvido. Qual é o versículo de vocês? 19. Leia, por favor. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhece aquilo em que tropeça. Qual é o versículo de vocês, Edna? 16. Leia aí, por favor. Dá pra ele. Lê aí. Eu trabalhava, ele pegava o salário todo, dava para ele. Eu ficava sem nada centavo, mano. Graças a Deus, depois que eu me converti, Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem alguém tropeçar. Vou te dar um exemplo. Aqui, um exemplo. Observe bem. Chega uma pessoa, um rapaz assim, mundano, né? Esse menino chega pra você, aí diz pra você, ô Matheus, vamos ali pra gente poder, vamos ver se a gente consegue, tipo assim, pegar o celular de alguém que vai passando ali, entendeu? Vamos ali, a gente vai só dar um rolê, tomar um vinhozinho, uma cervejinha, hoje, tá entendendo? Aí você, se você não deve seguir o que ele está falando com você, porque ali você está indo para o caminho do mal, está te chamando o caminho do ímpio, para maldade, está botando você o quê? Numa fria, porque a tendência É o que eles gostam de fazer, né? Maldade, eles se alimentam e bebem disso. Isso que falam isso. Qual é o versículo de vocês? 17. Leia, por favor. Pois eles se alimentam de maldade, se embigam de violência. Pois eles se alimentam de maldade e se embigam de violência. Qual é o versículo de vocês? Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. É o 10. O que ela quer dizer para mim deixar, para mim largar? O que eu devo fazer? Toda vez que você lê a palavra de Deus ou escutar, tem uma mensagem para você. Faz de conta que aqui é uma pessoa, ela está dizendo para você aqui o que, para você abandonar, para você fazer.
que é que ela está dizendo para você aqui? Entendeu? Faz de conta que é uma pessoa dizendo para você. Patrícia, cadê o seu texto? Vamos lá, Patrícia e Édia. Pois não dormem, se não fizerem mal. Aqui está dizendo que uma pessoa ruim, uma pessoa ímpio, ela guarda tanta raiva no coração, tanta mágoa, que ela não sossega enquanto ela não puxar a toreia, torcer teu pescoço. O crente é diferente. O crente, ele vai orar por essa pessoa, ele vai tentar mudar o seu comportamento. Tá certo? E foge deles o sono. Essas pessoas, elas não conseguem dormir, porque a raiva, o ódio, a ira, elas ficam de treita ali. Enquanto eu não pegar a Edna, eu não sossego. O crente deve agir dessa forma? Então é por aí que você vai tirar lições. Eu vou entender agora? Tá. Ele tá bem intencionado dentro da família. Já tirou já o que ele está dizendo pra você aí? Breno, tome vergonha. Tá falando aí assim? Tá. Você precisa ser mais esperto. Vai lá, depois vocês vão dizer. Ser mais responsável. Nosso versículo foi o 11, que diz o seguinte: eu te ensinei o caminho da sabedoria, guiei-te pelas veredas da retidão. Se a gente for trazendo para hoje, né, Jesus ele nos ensinou que nós devemos buscar o caminho da sabedoria através da sua palavra, né, através de atitudes que nós possamos ter de sabedoria. Às vezes ficou ali se batendo, achando o que significa a palavra sabedoria, né? Que às vezes é complicado para a gente ler uma coisa, mas quando a gente não conhece a origem, o porquê dessa palavra, a gente tem um pouco de dificuldade. A gente deu uma pesquisada, né, e tentou trazer qual era o significado dessa palavra sabedoria. Então sabedoria, pelo que a gente pesquisou, é uma pessoa que ela tem inteligência para saber agir em todas as situações, né? Uma pessoa que além de ter o conhecimento, além de ter conhecimento, né, questão de conhecimentos normais que a gente adquire no dia a dia, é saber aplicar esse conhecimento, né? Não adianta a pessoa ter o conhecimento e não saber utilizar dele. Então Jesus, através da sua palavra, ele nos ensinou que ele nos ensinou o caminho da sabedoria, ou seja, ele nos deu, né, o conteúdo, ele nos deu o conteúdo para que nós possamos aprender esse conteúdo e aplicar esse conteúdo na nossa vida. E o restante da frase do versículo diz que ele nos guiou pelo caminho da retidão. Então ele nos ensinou que nós temos que ser justos, ser morais, né, o caminho da moralidade, né, sermos pessoas sinceras, íntegras nas nossas atitudes. Então foi basicamente isso que a gente entendeu do versículo. Agora lê o versículo aí para a gente ouvir agora, o versículo todo. Te ensinei o caminho da sabedoria, guiei-te pelas veredas da retidão. Nós temos aprendido aqui, eles falaram aí. Sabedoria não se consegue em bancos de escola nem em livros. Sabedoria vem de Deus. Tiago 1:5. Quem quer sabedoria, a Bíblia não coloca a pessoa, qualquer pessoa. Peça a Deus que Ele dá de graça. E a sabedoria nos ajuda a ter conhecimento. Por exemplo, a gente tem duas pessoas. A gente pega esse pau aqui e duas pessoas para fazer o mesmo serviço, né? Vai ali e coloca esse pau assim, assim, assim. Você vai perceber que um tem dificuldade, o outro não. O outro, antes de pegar o pau, ele já sabe o que é que vai fazer. Ou seja, a sabedoria dá para ele um conhecimento e ele vai e exerce aquela função tranquilo. E o outro não consegue. Tem gente que não é que é lerdo não, né? É que falta exatamente o que? Habilidade para usar a sabedoria. Às vezes Deus dá, mas não sabe usar. Então, segundo o texto aí que eles colocaram, é isso aí. Ele te ensina a sabedoria, te dá a sabedoria para quê? E te guia o caminho da retidão. Beleza, então para que a gente ande no caminho da retidão, alguém nos ensinou, nos deu condição para isso. Porque muita gente, meu irmão, você está falando, o caminho certo é ali, o caminho certo é ali, o cara só está aqui. Só está aqui. Também a questão aí também é de obediência. Não adianta você ouvir um conselho se você não obedece. Então, qual é a palavra de Deus para nós nesse texto aí? Devemos obedecer, que Ele vai dar sabedoria, e com a sabedoria você vai ser uma boa dona de casa, uma boa profissional, uma boa crente. Você vai ser tudo, porque você vai saber conduzir as coisas. Provérbio 4:19, que diz assim:
O caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem conhecem aquilo em que tropeçam. Esse versículo eu acho que está baseado mais ou menos assim. Por quê? O ímpio, quando ele não conhece a palavra, ele anda na escuridão. Ele faz tanta coisa que a gente sabe que está errado, mas eles julgam como certo. Por quê? Por exemplo, sexta-feira eu estive conversando com uma vizinha em que ela me disse assim: eu sou uma lutadora, eu conheço, eu sei como conseguir as coisas. Ela estava falando de benefício social, essas coisas assim. Ela disse assim: quando a gente fala a verdade, dificilmente a gente consegue as coisas, é quase impossível. A gente tem que dizer as coisas assim, mais ou menos. Tem que ter uma sabedoria para saber o que você vai falar para você conseguir. Aí ela disse assim: quando eu saio de casa, eu peço a Deus para Deus me dar uma sabedoria para eu saber o que dizer, porque se eu falar a verdade, eu não vou conseguir. Eu tentei explicar para ela que Deus não é de mentira, Deus só está naquele negócio quando você fala a verdade. E ela me disse que não, que ela tinha certeza que Deus ajudava ela em tudo, porque ela sempre conseguia, mas foi mentira. Ela me disse: não faça as coisas contando o que você é, porque você não vai conseguir, a gente só consegue mentindo. Então, você vê que vive na escuridão, infelizmente é uma situação complicada. Meu Deus, como que pode isso? A pessoa mentir e achar que a mentira está certa, desde quando a mentira está errada. Agora olha para cá e diga exatamente o que você entendeu do versículo para esse povo aqui. Eu entendi assim, dessa forma, que quando você anda na escuridão, você não conhece a verdade, você pensa que a verdade é a mentira, desde quando a mentira é a mentira, não é a verdade, e tropeça em qualquer coisa achando que está certo. É isso que eu entendi. E você, moça, por que você não fala alguma coisa? O que eu entendi também daqui é que a escuridão, quando a gente conhece a palavra de Jesus, nós sabemos que a pessoa que pratica a mentira, que faz o errado, tudo isso é uma escuridão. Até nós mesmos que somos cristãos, se a gente vive assim na mentira, nós também estamos na escuridão, não estamos vivendo a luz que Cristo nos ensinou. Eu entendi isso. Agora lê o versículo todo aí para a gente entender direito. Eu vou fazer pergunta para essa turma aí. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem conhece aquilo em que tropeçam. A Bíblia vai falar sobre cegueira espiritual, não é isso? O ímpio e o cego espiritualmente, ele na verdade não sabe o que ele está fazendo. E qual é o conselho aí para a igreja, para mim, para você? Que nós não somos ímpios e não devemos andar em caminho de escuridão, caminhos escusos. A Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para o nosso caminho. E a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Portanto, aqueles que vivem dessa forma não é luz, não tem Cristo como sua luz, não tem a palavra, está vivendo na escuridão. E o conselho é que quem vive na escuridão não sabe o que vai encontrar na frente. Então o conselho para toda a igreja, para nós, é isso. E o que é andar na escuridão? É praticar as obras da carne. Quem vive na igreja e diz que é de Cristo e vive mentindo, está vivendo ainda na escuridão. Quem vive na igreja e vive fofocando, caluniando, guardando ódio, ou seja, você deve fazer uma análise da sua vida. Então você está andando como ímpio na escuridão ou você está andando na luz? Porque a Bíblia diz que nós, os crentes, não temos segredos algum com nada e com ninguém. Aquilo que a gente fala no escuro, a gente fala no claro. O ímpio não. O ímpio só fala no escuro. Quando traz ele para a claridão, ele não fala porque ele não tem coragem, né? Porque filhos das trevas sempre são covardes. E a Bíblia diz que Deus não chamou os crentes e botou o seu espírito de covardia.
Por isso que nós somos santos, somos luz. Então o que elas ensinaram para vocês aqui é exatamente isso, né? Que nós não andamos na escuridão. Nós sabemos o que queremos, nós sabemos o que vamos fazer, e nós sabemos a quem estamos adorando, e nós sabemos o que estamos fazendo aqui. Alguém pode passar e ver a gente sentado aqui, pode ter vários pensamentos da gente, mas Paulo dizia, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Só o crente em Cristo verdadeiro sabe o que está fazendo, para onde está caminhando e onde vai chegar. Então, meu querido, se você não tem essa visão aí clara do Evangelho, aí a Bíblia está dizendo, cuidado que você pode estar dentro de uma igreja evangélica, mas está andando em escuridão. Então, escuridão é para ímpios, e você não é mais ímpio, você já é nascido de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe. Versículo 14. Não imite os maus, nem siga os passos dos perversos. Bem, nesse versículo está bem claro que não devemos andar junto com os ímpios. Porque como é que nós, como luz, devemos comungar com as trevas? Porque tem aquele ditado, né, que sempre diz, diga quem tu andas que diremos que tu és. Então, como que é que nós, como luz, podemos andar com as trevas sem nos misturarmos? Porque quem nos olhar na rua vai dizer, ó, Rafael ali, ó, com aquele tipo de gente ali, ó, conversando ali no bar, bebendo, ali, ó. Porque por mais que eu não esteja ali fazendo aquele tipo de coisa, quem na rua vai dizer, ó, Rafael ali, coisa. E também, por mais que nós sejamos santos, vamos ser influenciados por aquelas pessoas, vamos estar sempre ouvindo os conselhos, vendo aquele tipo de brincadeiras que nem sempre são sadias. A palavra aqui, Deus está nos dizendo já claramente, não andeis, não fazeis o que o ímpio faz, não vai no caminho dele, não ouve os conselhos dele, porque tu vai tropeçar na frente. Obedece os conselhos dos bons, não do ímpio. Então aqui está claro que andar corretamente no caminho bom, porque se seguirmos o que o ímpio faz, não estamos seguindo o que a palavra diz, o que Deus nos ensina. Estamos obedecendo, estamos sendo desobedientes a Deus. Vocês entenderam? Fazer pergunta para ele? Pode perguntar. Tudo bem? Lê o versículo de novo aí. É caro, né? 14. Lê para Ana Maia. Você aqui. Ele ali, eu leio ela também para participar. Não é 14 não, rapaz. É o 14 sim. 14 tá com ela. Oxe, o pastor deu pra gente o 14. Não tem problema não, os dois vai falar a mesma coisa. Hoje eu tô de folga. Deixa eu ficar quieto. Não imite os maus, nem siga os passos dos perversos. Ó, isso aí, desde pequenininho você usa. O traste ruim. Eu te falei quantas vezes. Ó, é exatamente o que Deus fala com a gente. Todo dia ouvindo, né? Caminho correto aqui, amizades aqui, cuidado com a... E é simples, não tem que fazer aí. O problema é que a gente escuta isso a vida inteira, ainda faz a coisa errada. Então o conselho é sempre o quê? Buscar o caminho do bem, o caminho certo, sabe? E aí, por isso guardei a palavra no meu coração. Que palavra é essa? É uma palavra dessa aí, que você escuta, e quando você estiver lá numa situação dessa, você vai dizer assim, o pastor não disse, quem disse foi a Bíblia, que eu não devo me comprometer com coisas erradas. Caminhos é esse, não é só pessoas físicas não, é caminhos errados, são propostas erradas, relacionamentos errados, isso é caminho dos ímpios. Procure sempre as coisas corretas, né? Conselhos de pessoas mesmo. A Bíblia fala, não ande no conselho dos ímpios. Aí muita gente deixa de ouvir o conselho do irmão da igreja para ouvir do colega de trabalho, né? Para ouvir de um vizinho. Cuidado, querido. Nós estamos aqui como igreja e a Bíblia fala que nós devemos compartilhar os nossos problemas com a igreja. É que a gente entende um ao outro. Só que a gente precisa também, aqueles que estão dentro da igreja, precisa crescer, amadurecer para não ficar igual aos ímpios.
A gente não tem que viver uma vida de mentira, de engano, não. A gente tem que estar sempre pronto para apoiar e direcionar os irmãos. Então está bem claro aí, não ande no caminho dos ímpios. O caminho de ímpio é só torto. E a Bíblia fala no Salmo 1º. É isso? Deus abençoe, parabéns. Nosso é o 4:16. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem alguém tropeçar. Então, o ímpio é assim, né? Eu disse a Patrícia que ela é muito novinha, não sabe, mas eu que já vivo há algum tempo, a gente vê isso claramente, que tem pessoas que realmente o mal é tão grande na mente que parece que a noite é pensando no mal e para executar aquele mal, e é como se a pessoa perdesse o sono. Eu já vi casos assim, da pessoa acordar e já estar ali num lugar preparado, já com aquele mal na mente para acusar aquela outra pessoa. Então, acho que o sono da pessoa não é um sono tão normal como um de uma pessoa que perdoa e que dorme tranquilo. A Bíblia diz que, um versículo, que não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. A gente se ira mesmo, né? A gente se aborrece, mas a gente não fica com aquilo na mente a ponto de não dormir e pensando em retribuir em vingança. Eu entendo assim. Você é minha Patrícia, amiga. pode falar um pouquinho, vai? É a mesma coisa, cara. Então lê o texto de novo aí, Patrícia. Vamos ler, vamos entender o que o texto diz? Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem alguém tropeçar. Beleza, vou fazer uma pergunta. Eu sei que na nossa igreja não tem isso. Com certeza não, deve ter nas outras igrejas. Vamos puxar para dentro das igrejas do Evangelho. Você acha que dentro do Evangelho não tem gente assim, não? Tem, sim. Olha o que a Bíblia está dizendo. Uma pessoa do coração mau, ela não descansa. Quando fala de dormir aí, ela não descansa enquanto ela não praticar o que ela quer. É uma fofoca, é uma intriga. Ela, sabe, o diabo pega essa pessoa e a carnalidade, e essa pessoa, ela praticamente perde a noção. E ela só vai descansar quando ela resolver o problema dela. Eu precisava dizer isso para a irmã Valdeci. E eu não vou descansar enquanto, em nome de Jesus, eu não resolver o meu problema. É isso? Ainda fala assim, né? Em nome de Jesus. Abaixa o pé assim. Como se Deus, né? Engraçado, a palavra de Deus fala ao contrário. Então cuidado, pode estar acontecendo da ponta aqui, começando por essas são atitudes. Quando fala de ímpio, atitudes, né? Pessoas que guardam malícia no coração. Ouve uma coisa, cuidado com as ondas sonoras. Já falei isso, acontece muito. A gente ouve coisas, às vezes pega o barco andando e ouve uma coisa, e naquela coisa o seu nome saiu, você não sabe nem o que foi, e dali pra frente você começa já a fazer coisas que não deve. Cuidado, porque o inimigo, nosso adversário, ó, tá aqui. E ele faz de tudo para você ver errado e escutar errado. Agora você tem que cuidar com o que você fala, com a tua ação. Um olhar, meu irmão, ó, esse olhar assim, já diz alguma coisa, não? Pois é, ontem eu estava vindo, e aí tinha duas colegas conversando, e aí eu ia almoçar, só fiz isso aqui. Eu fiz, né? A brincadeira, no meu coração não saiu nada. Só que do outro lado de lá, houve interpretações que eu disse, mas vocês têm a mente fantástica, né? É exatamente isso. Você não sabe que está do outro lado. Você faz uma coisa, para você às vezes é nada, mas cuidado até não fazer, né? Então o texto aí é muito claro, né? Que pessoas que guardam mágoa, pessoas que não nasceu de novo ainda, né? Enquanto ela não resolver o seu ego, sua raivinha, né? Às vezes se sente humilhado, enquanto não, cuidado para não estar acontecendo com nenhum de nós.
Pede a Deus para limpar os seus corações disso, tá certo? Se tiver dificuldade, dobra o joelho e fala: Senhor, eu estou tendo antipatia, tá, sabe? O meu coração está fechado por fulano, não importa se seja da igreja de fora. E outra, não maquine o mal. A Bíblia diz que o que maquina o mal se dá mal. Faze o bem. Então não deixa que essas raizinhas estejam em vocês. E cuidado com o que ouve. E quando ouvir, não saia dizendo. Procure saber primeiro o que ouviu. E mesmo se for verdade, seja maduro para resolver. Não chega dando um murro nos outros, porque senão você torna igual ao outro. Que Deus abençoe. Tá certo? Então vai lá. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelos caminhos dos maus. E aí, Kaique? Então, né, como essa tecla está sendo bem batida, né? Mas realmente existem várias formas ali quando a gente está, se a gente estiver comungando com os ímpios, sem querer, a gente vai estar adquirindo aqueles hábitos, a maneira, tudo que ele faz, né? Não que a gente vai ter um colega e tudo mais, não que a gente vai excluir ele, mas caso a gente esteja se permitindo, tá como diz a palavra, não esteja nas rodas dos escarnecedores, a gente vai estar contribuindo, como até o irmão Rafael falou, né? As pessoas que estão passando ali de fora, ao redor, você não está tendo aquela atitude, não está participando daquela ação ali, mas quem está de fora vai ter uma outra imagem, vai tá acreditando que você está naquela situação. Existe também um ditado: não pare num bar nem para tomar um copo de água, quem vê de fora vai achar que você está bebendo cachaça, pinga, né? Então, exatamente. Então a palavra de Deus é bem clara nisso aí, é bem simples de entender. Agora, para pôr em prática, que às vezes é difícil, a gente tem que estar sempre trabalhando isso daí, para não estar... nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, então para levar a palavra de Deus ali tudo certinho, a gente tem que estar sempre se cobrando, evitar e buscando mais almas para o Senhor, né? Não convivendo com eles, não tendo a atitude deles, tá? A gente pode estar junto deles, levando a palavra de Deus, mas não deixando imagens que vá trazer outra coisa, né? Vou fazer uma pergunta. Pode fazer, irmão. Se os irmãos passaram me ver num bar, os irmãos pensam o quê? Tá ali, tá evangelizando. Tá ouvindo a música, tá... Pode ser que você beber água, minha gente. Oxê, tá com sede pra beber água aí. Se eu vejo uma parada num bar, eu não vou pensar que ela tá bebendo, eu vou achar que ela tá bebendo. Vou comprar uma pipoca. Porque os irmãos conhecem. Depende da frequência. Mas bar hoje é relativo. Bar hoje tem muita coisa. Bar é restaurante. Bar é restaurante. Eu almoço todo dia em bar, viu? Vai lá, vou completar isso aqui, vai lá. Sim, aqui, então no caso aqui a Bíblia, em Provérbios aqui está orientando o tempo todo a gente não estar comungando com ímpios, não andar na direção de ímpios, nos caminhos de ímpios. Justamente a Bíblia fala que nós somos santos, separados, né? Então a gente não deve estar comungando com pessoas que não vivem nossas práticas, né, no caminho da palavra. A gente já tem a natureza pecaminosa, né? A gente já nasce pecador. Então a gente tem uma facilidade muito grande ao erro. E quando a gente anda com ímpios, consequentemente a gente acaba esfriando daquilo que a gente tem que, da direção que a gente tem que tomar. Então a Bíblia, em Provérbios, vai falar o tempo todo que a gente tem que tomar conta, veredas, direção, rumo, direcionar o caminho que a gente tem que seguir. Então é isso. No caso aí também serve para aquelas pessoas que não são cristãs, porque Provérbios ele serve de um modo geral para todo mundo. Então ele ensina justamente isso. A gente seguir as instruções dos pais, justamente guardar os seus ensinamentos. E nesse caso aí ele fala também das pessoas que fazem, no caso, que andam de forma incorreta. Então isso serve também para as pessoas que não são cristãs. Pessoas que ainda não conhecem a verdade de Deus, mas se observar a palavra de Deus, ler a palavra, também vai ter esse entendimento para a sua vida. Só que tem uma coisa, né? A pessoa que não é cristã, ela vai querer se auto-justificar. E a palavra de Deus, ela coloca para aqueles que já são justificados. Porque a Bíblia diz que nós não conseguimos ser salvos pelos nossos méritos. E aí é mais para o crente pelo seguinte, porque o ímpio ele paga a conta dele certinha, ele vai andar tudo certinho, ele pensa que isso aí resolve o problema. No nosso caso aqui, quando fala de vereda, não é você deixar de andar com pessoas ímpias,
são atitudes, né? Porque senão eu vou mudar desse mundo. O meu chefe não vou querer mais, os meus colegas eu não quero mais. Cuidado quando você lê a Bíblia. A Bíblia fala de atitudes, né? Se você andar literalmente com ele e praticar as atitudes que ele pratica, você está desencontrando com a Bíblia. Mas se você anda com eles com atitude de crente, é outra história, né? Então, caminho de ímpios é a atitude que você tá, né? É o colega que alguém chama assim, vamos ali na praia, né? A gente tem umas garotas ali, né? Quanto a entrar no bar, ou a entrar no restaurante, entrar numa lotérica, isso é relativo, né? Então, não se julga pela presença de alguém dentro de um ambiente, mas pelas atitudes, né? Alguém vai entrar em um bar, entrar em uma lanchonete, ou seja, então isso hoje não dá para julgar nisso, né? Se alguém está bebendo, nada, porque os bares são restaurantes, né? Os bares vendem sorvetes, os bares vendem refrigerantes. Então aquela ideia de bar, agora tem ambiente que não tem nada para você fazer ali. Se não tem, por que é que você foi para lá? Então tem gente que provoca, né? Por exemplo, se alguém me vê dentro de uma boate, se alguém vê a irmã de Nalva numa boate, meu irmão, não tem desculpa. Ela não foi lá comprar refrigerante, ela não foi lá nada disso, ela foi lá atrás de uma outra coisa. Aí sim, é diferente. Se você vê, a não ser vendendo latinha de refrigerante, ela no carnaval, ela tá lá no carnaval, você vê de cá, primeira coisa você vê, ela tá de abadá, então não tá vendendo nada. Então a gente tem que ter cuidado com o que vê, né? Para que não julgue as coisas erradas. Então a atitude. Então você pode estar dentro com pessoas ímpias, você pode ter em algum lugar. Mas qual a atitude que você está fazendo ali? Então nós somos luz. E a Bíblia diz, peço que não os tire do mundo. Mundo, pessoas. Do meio de pessoas. Agora, se você não pode estar no meio dessas pessoas porque você não tem suporte, é melhor que você não esteja. Então o conselho da palavra de Deus aqui, né? Repita aí o texto. Não entres na vereda dos ímpios. Ou seja, não age como ímpio, não ande como ele anda, né? Nem andes pelo caminho. O cara anda no caminho da prostituição, você não deve andar. Ou seja, não praticar. Mas você acha que a gente não vive com prostitutos e prostitutas diariamente? Vivemos, trabalhamos, agimos com eles, mas só que a nossa atitude é diferente. É isso que a Bíblia fala, e o Salmo 1 vai dizer isso, né? Não entre no conselho, não entre na jogada dele. Se ele diz assim, rapaz, vamos tomar uma, você disse, eu não tomo, eu vou almoçar mais você, mas eu não tomo isso que você toma. Ou seja, a tua atitude é que vai falar mais forte. Então, vereda, caminho, resume-se às atitudes que você vai ter. Cuidado para que a gente não fique com medo de entrar em certos lugares, senão, né, vai ser difícil até, a gente vai ter que sair do mundo, beleza? Vai embora. 13, versículo 13. Retém a instrução e não alargueis. Guarda, porque ela é tua vida. A gente entendeu que a gente deve guardar o conhecimento, as instruções, porque ela vai determinar o nosso modo de vida, as nossas atitudes, o estilo de vida que a gente vai levar. Tá tudo baseado nisso, porque a instrução é como a gente compra um aparelho, vem um manual lá de instrução dizendo como a gente deve ligar, como a gente deve proceder, e o conhecimento, ele vai trazer isso, vai nos ajudar, nos auxiliar no como devemos nos comportar diante das dificuldades, das nossas decisões no nosso dia a dia. É justamente isso, esse conhecimento vai nos instruir. Então a gente sempre tem esse exemplo também em relação aos nossos pais, aos conselhos que eles nos dão. Quando muitas vezes a gente não tem maturidade, a gente às vezes não liga, acha que é besteira, acha que não é necessário. E muitas vezes a gente acaba se dando mal e tendo um tipo de vida que não é aquele que nós gostaríamos. E muitas vezes quando a gente vai ter essa maturidade, que a gente vai perceber o quanto é importante a gente seguir as instruções, a gente seguir os conselhos. Então aquelas pessoas que têm maturidade, que têm consciência, que observam a palavra de Deus, elas devem sim segurar, guardar, reter o conhecimento, as instruções, para saber utilizar no dia a dia, para saber como se comportar, as atitudes, as decisões, porque isso vai determinar o estilo de vida, o modo de vida daquela pessoa.
demais. Relê de novo aí, vamos fechar, bater a régua aí. Olha o que o texto dela diz. Retenha a instrução e não alargueis. Guarda, porque ela é tua vida. Beleza? Eu me lembro aqui, Maurício me contou a história que quando ele estava no exército, né? Não aguentou, caiu fora, não é? Diz que teve uma parte lá que o sargento que chama? O sargento deu uma senha para ele, certo? E diga, a senha é essa. Você tem que dizer a senha para ele. E o cara diz que está numa ribanceira. Ele subia numa ribanceira e chegava pro cara e dizia. Se ele não soubesse, o cara dava um coice nele e ele caía lá embaixo de novo. E aí acontecia isso. E ele não conseguiu, ele apanhou, por isso que ele teve esse problema todo aí, carretou. O que a Bíblia está dizendo? Para que você não tome porrada do inimigo ou do próprio Deus e use a senha. É isso, simples. Guarde a instrução, o conselho, né? Não guarda. Ah, esqueci. Claro, fica na igreja 10 anos, 20 anos e não aprende a guardar a palavra de Deus. Aí fica, o próprio Deus, diz que você tá dando murro e ponto de faca. Aí o diabo é que gosta. Cadê a senha? Não sei. Então, é exatamente isso que elas falaram aí. Então, garre, né? Agarre, segure. E Paulo fez isso, fez ou não fez? 1, 2, 3. Acabei. E guarda. Sabe o que ele fazia com a fé dele? Ele guardava não sei aonde, que ele segurava. O cara tomava chicotada, ele segurava. Navio afundava, ele segurava. Ele não soltou a fé. O pescoço foi arrancado e a fé segurando. Ele chegou no céu sem pescoço e apresentou a fé. Aqui, a senha, né? Então que vocês aprendam isso aí, guarda aí, né? Muito obrigado. Vai lá. E se correres, não tropeçarás. Né? Analisando, refletindo na palavra de Deus, eu acho que o ensinamento que ele nos dá aqui é o seguinte, né? Que independente das circunstâncias, do caminho que a gente ande, se a gente guardar a palavra de Deus, a gente nunca vai tropeçar. Por quê? Porque a gente, como humano, a gente é falho e às vezes, quando a gente se vê numa situação de adversidade, de problema, ou até quando a gente é tentado pelo mundo, a gente tende a tropeçar, a gente tende a cair. E só aquele que verdadeiramente guarda a palavra de Deus, consegue ter essa sabedoria, ter o conhecimento, para que a gente nunca tropece e a gente nunca caia. Então, para mim, o que ele deixou de ensinamento é isso. Se você guardar a sua fé, se você guardar os meus ensinamentos, se você guardar a minha palavra, independente das circunstâncias, independente dos problemas, independente das tentações do mundo, você nunca vai tropeçar. Isso significa que a gente não vai passar por problemas e por adversidades? Não. Mas se você se manter firme, você consegue chegar até o fim e manter a sua fé. Trazendo para os nossos dias atuais, quer dizer que vamos ter, no mundo tereis aflições, né? Ter de bom ânimo. Porque Deus ele venceu o mundo. Ele venceu através de quê? Do conhecimento. E assim também, se a gente guardar a palavra, ter a sabedoria que ele está dizendo que era para a gente ter aí, com certeza a gente, ainda que caia, mas a gente no chão não vai ficar. A gente vai ter, vai crer, né? E vai continuar de pé. Lê de novo aí para a gente fechar. Olha, preste atenção. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Beleza. Agora, se algum ímpio te perguntar isso, me explica isso. Troca em miúdos isso aí. Atitudes, né? Porque às vezes a gente pensa muito em correr. Esse correr significa o quê? Momentos difíceis. Ainda que passe pelas águas, elas não te afogarão. Não é que a gente vai estar numa água física. A gente que passa pelo fogo. São aqueles momentos difíceis que a gente olha para os 4 cantos, até Deus diz assim, ó, sai fora. E você não acha socorro em lugar nenhum. O que é que vai nos socorrer nessa hora? O que está escrito aí. A Bíblia diz que Deus é fiel. Deus é fiel. E honra a sua palavra para que cumpra. Quando a gente cumpre a palavra de Deus, Ele não vai deixar a gente na mão. Põe na cabeça isso. Se você é um crente que guarde a palavra de Deus
E nos momentos mais difíceis que você passar, você vai para a prova mais difícil e naquela prova ali você vai dizer assim, não ao pecado. A Bíblia vai dizer que Deus vai te levantar e te exaltar. É nesse momento aí. Não é naqueles momentos de culto, celebração. E isso aqui é resultado do que a gente vive. Quando a gente ajunta, é chamada igreja ajuntada. Quando a gente espalha, aí que é o sal trabalhando. E quando a gente vem para aqui, a gente está aqui falando do que a gente já está fazendo. Então, quando a gente ouve essa palavra aqui, é para quê? Porque algum de nós aqui, não todos de vez, vai passar por algum problema dificílimo. É nessa hora que Deus vai provar a nossa confiança nele. Né? Ainda que tu passe pelo vale da sombra e da morte, ainda que, ou seja, se tu passar e tu confiar em mim, tu vai sair ileso. Ainda vem a outra, 10.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Ou seja, significa o quê? Que a confiança em Deus, apesar de... o problema é que a gente fica na igreja só ouvindo, mas na hora que vem a provação, e a gente pergunta, cadê o irmão, cadê a irmã? Somos da igreja, mas a gente não sabe onde está. E quando vai ouvir, não, eu estou com problema no meu casamento, estou com problema no emprego. Sim, é nessa hora que você tem que provar, mais do que nunca, que você é crente. Você não tem que sair da linha normal de adorar a Deus, você não tem que deixar de congregar, você não tem que deixar de trabalhar, você tem que demonstrar firmeza. E é o que está faltando na igreja moderna hoje. A igreja moderna está vendo muito de oba-oba. Essa palavra precisa ser guardada. Então mesmo que você vá correndo, você vai estar confiando e você não vai cair, porque ele não deixa. Esse cair aí, ninguém está lhe ajudando, ou você não acha socorro em lugar nenhum. Aí vem o Salmo 121, que entra no nosso coração e diz assim, olhei para os montes, onde me virá o socorro? Aí vem uma voz lá do outro lado, o teu socorro não está aqui nos montes, o teu socorro não está no teu vizinho, o teu socorro não está no banco, não está em ninguém. O teu socorro está no Senhor que fez os céus e a terra. E aí nessa hora aparece maná, nessa hora aparece água da rocha, nessa hora aparece o quê? O fogo de noite e a nuvem de dia, porque ele continua sendo Deus. O Deus que abriu o mar vermelho é esse Deus que você está lendo aí. É o Deus dessa igreja. A gente precisa botar isso em prática. Por isso que aqui no começo eu estou orando para que Deus avive essa igreja, traga a juntar os irmãos que não estão cooperando no ajuntamento. Tem muito irmão que está vindo de vez em quando e só domingo à noite, não está participando de escola bíblica como essa, não está participando de doutrina, de culto de oração. Esses irmãos, se acontecer qualquer dificuldade, eles vão ser engolidos pelas águas. Porque não dão satisfação, não querem nem dizer o que está acontecendo, a gente não sabe. Essa noite eu estava pensando nisso. Eu digo, Deus, eu estava pensando em alguns nomes. Eu não sei o que esse irmão está passando. Ela não fala. Quando a gente manda um recado, ninguém sabe de nada. Então, querido, às vezes fica difícil a gente ajudar uma pessoa dessa. Não congrega. Quando vem, é com cara fechada, senta e sai que a gente nem vê. E, meu irmão, igreja é corpo. Vamos congregar. Vamos dizer, olha, eu estou bem, eu estou mal, estou precisando de ajuda. Não. É a igreja. Então a nossa escola bíblica aqui não é de brincadeira. Já deu para perceber? Que não é de brincadeira, e vocês vão ter que aprender a se virar para quando estiver lá no mundo, não dizer que o pastor está mandando você fazer isso, vai dizer para o seu marido que o pastor mandou, o pastor vai tomar raiva de mim. Não, o pastor está dizendo nada. A Bíblia está dizendo aí o que vocês estão lendo. Então é isso aí que a gente tem que viver. E põe na cabeça, quando a gente começa a ler a Bíblia e a gente quer viver o Evangelho de verdade, se prepare, porque Deus vai pegar um parafusinho, vai dar uma apertada em vocês para saber até que ponto vocês estão aí, né? Nessa empolgação toda. É assim que tem que fazer, é assim que a gente leu. E tá bom, Laurido, tá bom, Justo, tá bom, Val. Deus vai pegar você no versículo que você está dizendo que sim e vai colocar você em prova para saber se você vai lembrar disso. Por isso, guarda a palavra no coração, porque Ele vai testar vocês. Obrigado, Deus abençoe. E diga, ouve, filho meu, aceita as minhas palavras e se multiplicarão os anos da tua vida. Eu entendi que se a gente ouvir a palavra do Pai, que é Deus, e a gente botar em prática e aceitar as palavras dele, a gente viverá muitos anos de vida. Diga o que você aprendeu lá, não pesque mais não, acabou o tempo, vamos lá.
Eu aprendi isso. Então fala, por favor. Eu aprendi se a gente viver na palavra, obedecer ao nosso Pai, a gente viverá muitos anos de vida e a gente será bênção para todos que a gente conhecer. Isso que eu entendi. É porque não teremos consequências de pecado, né? De desvio de pecado. Então, se a gente viver a palavra em temor, né? A gente guardar essa senha aí, né? Chegar lá naquele dia, a gente vai entregar a senha. E aqui, enquanto isso, a gente vai andando, a gente vai se desviando dos tropeços aí do caminho, né? Dos percalços, das pessoas que tentam, né? Colocar, desviar, dizer, não, mas não é bem assim, mas eu vivo assim, é certo, a sua religião não é certa, essa questão que muitas pessoas querem tirar a gente do que está certo para levar para seu caminho errado. Então, a gente vai ter uma vida com Deus, a gente vai ter vida eterna, a gente vai viver, a gente vai ter sabedoria, a gente vai reter o entendimento, a gente vai ter inteligência, né? Discernimento, e outras pessoas vai vendo, né, a diferença de Deus na nossa vida, porque a gente está aqui para isso, para viver esta palavra, ter o temor do Senhor e colocar em prática. Principalmente aos jovens, né, que hoje tem uma grande influência de amizades, de ouvir mais os amigos do que pai e mãe, né? E ouvir pai e mãe é mais importante porque os seus dias na terra vai ser prolongado. Assim como eu vivo hoje na palavra de Deus, infelizmente eu não tive uma mãe que viveu a vida no Evangelho, mas me deu muitas instruções boas e aquilo que eu captei dela de bom eu consegui. E Deus teve misericórdia quando eu aceitei Jesus, ainda adolescente. Muitos amigos meus me quiseram tirar do caminho, dizendo que eu era louca, que eu ia deixar de curtir a minha juventude. E eu permaneci na palavra, como fez Paulo, né? Guardei a minha fé e disse, não, eu tenho um Deus que me deu a salvação. E que hoje eu sou feliz com essa palavra e até aqui o Senhor tem me ajudado e tem colocado isso nos meus filhos, já tenho um neto. Então, é tudo de bom, a gente só tem vida. Vida é isso, a gente viver uma vida plena, uma vida com dignidade, com respeito, com amor, com sabedoria, com inteligência, tudo de bom na nossa vida. Lê aí pra gente fechar. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. Então, aí tá falando de ouvir e de colocar em prática. A um filho ele disse, vai e faz, ele foi. A outro ele disse, vai e faz, ele disse que não ia. Então não adianta ouvir e não praticar. É o que acontece muito no Evangelho. Olha, a gente tem informações aí que não acaba mais, mas a prática é muito pouca. E a gente vê isso aí. Então esses longos anos de vida na Terra aí é promessa, mas esses longos anos de vida está falando de vida eterna. Então um filho obediente aqui na Terra tem uma herança eterna. Então não fique só, como está ouvindo aí, ouvir, beleza, ouvir é bom, todo mundo ouve, mas está vivendo, esse é o problema. Então examine-se a você mesmo com essas coisas e fala assim, rapaz, eu ouvi isso, a Bíblia diz que eu tenho que ouvir e tenho que praticar. E não tem segredo, não tem segredo, beleza? Pois eles se alimentam de maldade e se embrigam de violência. Quando eles falam isso, quando a Bíblia quer falar que eles se alimentam de maldade e bebem de violência, significa que eles são maus. Eles estão falando dos ímpios que gostam de fazer coisa errada. Assim como os justos se alimentam da palavra, orando, sempre indo à igreja, os ímpios eles gostam mais de se alimentar de maldade, de coisas ruins, de vingança, do ódio, de tudo que é perversidade e do mal e não querem saber nada da bondade. Isso. Aí eu falo assim, né, que o meu entendimento também aí é que, no caso assim, eu sou uma pessoa que conheço a palavra de Deus. Então, se eu tiver um problema que o irmão me causou, alguma coisa que qualquer pessoa me fez, eu não vou guardar maldade nenhuma no meu coração contra aquele irmão, contra aquela pessoa, porque eu conheço também a palavra de Deus, né? O que eu procuro fazer? Eu procuro orar para que Deus venha tirar de dentro de mim algum sentimento ruim, né? E que Deus abençoe aquela pessoa, é o que eu faço como uma pessoa que conhece a palavra de Deus. Mas, na verdade, como diz aí, que eles se alimentam de maldade e de violência, né? Que dorme ali com vontade de fazer uma maldade, fazer uma violência, fica maquinando o mal a vida toda. É isso que eles têm no coração, né? Quando a gente lê a Bíblia que fala de ímpio, a gente trabalha muito essa questão de crente carnal, né, e crente nominal. O que é que o crente carnal faz? O crente carnal
muitas vezes ele se torna pior do que ímpio. E a nossa igreja está cheia de gente assim, né? E o texto diz o quê? Repete aí. Pois se alimentam de maldade e bebem de violência. Olha o alimento de pessoas rancorosas, pessoas falsas, pessoas que não se converteram, não nasceram de novo. É isso aí, ó. Eu perguntei antes, as nossas igrejas têm pessoas com esse perfil? Tem. E o que elas devem fazer? Se converter. E vocês que estão ouvindo isso aqui, devem fazer o quê? Mudar o caminho de vocês. Se tiver alguma coisa errada, mude. A palavra está aí para mudar. Ela é para mudar, para corrigir, né? Ela é para tudo isso. Então está bem claro aí que o verdadeiro crente não pode de jeito nenhum agir dessa forma aí, que é guardar maldade, né? Que é guardar violência. Tem que ser calmo, tem que ser manso, tem que ser suave. Amém? Tem mais alguém? Eu sou Valdeci da Igreja Batista Êxodo. Estamos aqui no projeto Eclésia, aqui no DIC. E vamos agora ler o texto da palavra de Deus que fica em Provérbio 4:18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Preste atenção. Bom, o que eu entendi sobre a vereda do justo é simples, né? É o caminho que a gente deve seguir, né? Se a palavra de Deus fala, não roube, não mate, não se prostitua, seja luz. Então a gente não tem que fazer isso, nós não temos que pegar as coisas ruins do mundo, ímpios, e trazer pra gente. Não, a gente tem que ajudar eles a fazer coisas boas, como sair da aparência do mal, como tem que parar de roubar, parar de se prostituir, né? Parar de fazer coisas que a Bíblia não relata, né? Que a gente tem que fazer as coisas que Deus se agrade, né? O caminho que a gente tem que seguir é esse, a palavra, ser justa com qualquer uma pessoa que tiver ao nosso derredor. Se vier um ímpio e fazer as coisas erradas, a gente está ali para dizer para ele, não, não é o certo, eles vão fazer, mas a gente que não tem que fazer o que eles estão fazendo, né? E assim, a nossa vida tem que ser uma vida irrepreensível com Deus. A gente tem que ser diferente, levar a nossa vida a todas as pessoas que vêm a ver a gente, os ímpios, diferente. O caminho que a gente tem que seguir é esse, o caminho justo, o caminho que Deus abençoa. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Desde o dia que você sai das trevas e vem para a luz e se torna um crente, segundo a Bíblia, sai do mundo das trevas, vem para o reino do seu amor, ali abre um farol e fica na tua frente. Esse farol, segundo a Bíblia, ele tem que ir iluminando, iluminando, iluminando cada dia. Desde o dia que você... Mas por que tem crente tem essa dificuldade? Entra no escuro, a vida tem que ser essa. A vida do crente tem que ser como a luz da aurora. Ela começa a abrir e vai abrindo, 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 até ser dia perfeito. Isso é a atitude do crente, a vida do crente, sabe? O caráter do crente. Então o crente não pode vacilar. Infelizmente, ficar vacilando não é porque a Bíblia está errada, é porque a pessoa não quer se colocar nessa posição. Então é essa que é o conselho da Bíblia, né? Desde a conversão sua, você aprende lá no discipulado, que você deve ser um crente honesto e tudo que você fizer tem que fazer para a glória de Deus. E aí se chama de uma claridade cada vez mais. Aí sai de uma vida de criança espiritual para uma vida de adulto, até o que Paulo diz, chegar um dia nos céus na condição de varão perfeito. É isso aí. Bem, o nosso versículo é o 20, que diz, né? Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Nós, né, desde o início, dessa escola dinâmica, nós lemos o Provérbios 4, de 1 até o 20. E todos eles, né, Deus usou, né, com muita sabedoria o Salomão para estar nos dando o quê? Conselho. Conselho àqueles que buscam, né, aqueles que inclinam seus ouvidos para a palavra de Deus, ou seja, para os filhos. Por isso que ele diz filho. Inclina os teus ouvidos, ouve, né, a minha razão,
porque Deus bem sabe, né, que se nós não observarmos a palavra dele, se nós não andarmos no caminho, né, que devemos seguir, no caminho do Senhor, não obedecer os ensinamentos, com certeza, né, nós andaremos por caminho de morte, o nosso final não será nada bom. Por isso é que ele dá esses conselhos, né, dizendo, né, atenta os teus ouvidos. Ele fala o quê? Inclina os teus ouvidos. Inclinar significa o quê? Que não é apenas você ouvir, mas é você ouvir e você aplicar na sua vida, no seu dia a dia, né? Guardar para naquele momento de dificuldade, naquele momento que você realmente estiver precisando, você poder, né, colocar em prática aquilo que você já ouviu, aquilo que você já aprendeu, que são as orientações, né, que Deus nos dá através da sua palavra. Por isso que ele diz, filho, não só ouça, mas inclina os teus ouvidos, preste atenção, né, para quando você precisar, você realmente, né, saber aplicar na sua vida aquilo que você tenha aprendido. E eu também entendo que ele falou à igreja do Senhor, né? Eu sei que são conselhos para todas as pessoas, mas principalmente para a igreja do Senhor, para aqueles que ouvem, para aqueles que já reconheceram a Jesus, né? Já aceitam a palavra de Deus. É exatamente isso que ela falou. Não, mas assim, muito bacana, acho que deu pra gente pegar bastante coisa aqui desses versículos. A gente pode perceber que Provérbios 4 todo ele te orienta a seguir o caminho correto, seguir o caminho de Deus, o caminho da palavra, né? E tudo isso são instruções para que a gente tenha comportamentos que estejam dentro da palavra, né? Isso não quer dizer que a gente vai ficar fora do mundo. A gente ouviu muito falar de ímpio, né? E na questão, o pastor explicou umas 2, 3 vezes o que é ser ímpio, né? Só porque a gente fala ímpio, será que é somente a pessoa que não é cristão? Não, são atitudes ímpias, atitudes que não é conveniente de uma pessoa que é serva de Deus. Então, às vezes, a gente se torna como ímpio quando a gente pratica atitudes que não está pautado na palavra, entendeu? E colocado no texto aí, voltando para o texto, ele coloca como... lê de novo, Beth, por favor. Filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões, inclina o teu Então, ouvido. filho meu, que ele coloca como o normal de um pai, né, em relação ao filho, que quer sempre o bem do filho, quer sempre que o filho siga o exemplo dele, né, no viver, no caminhar. É certo que no mundo, em algumas situações é diferente, né, o pai é todo errado, se o filho seguir ele vai também ser errado, mas normalmente, né, se referindo a Deus como pai, se a gente seguir as instruções de Deus que está na Bíblia, assim como lá em Josué foi, né, Deus deu orientação, siga as minhas palavras exatamente como está aqui, que você vai ter sucesso. Então, para a gente ter sucesso em nossas vidas, a gente tem que seguir o que está na palavra, né? Não somente no conhecimento, mas principalmente no agir, no praticar, para a gente ter sucesso em tudo, certo? E como o pastor colocou também, que a gente tem muitas informações hoje, não é difícil a gente ter conhecimento de muitas coisas, principalmente da palavra de Deus. A gente tem muitas ferramentas bacanas que a gente pode garantir esse conhecimento e praticá-los. O importante é praticá-los. Agora, o ruim é que a gente se deixa levar por outros conhecimentos que parecem até com a verdade ou que não tem nada a ver com a verdade e a gente começa a praticar coisas que não convêm. A gente procrastina muito o nosso tempo com coisas inconvenientes, coisas que não convêm, e a gente acaba se alimentando disso e acaba praticando o que a gente está se alimentando, né? Andar com os ímpios, também isso, absorver conhecimentos que não tem nada a ver com a palavra de Deus, e naturalmente você vai estar praticando aquilo, é o que o seu coração vai estar cheio, é o que você vai estar praticando, entendeu? E a gente tem uma palavra que é gatilhos mentais, né? Que a gente vê muito aí, as pessoas utilizam, a mídia utiliza, a internet utiliza gatilhos mentais para que você fique preso naquela coisa que eles querem que você veja. E o diabo trabalha muito em relação a isso. E a palavra de Deus exorta no Provérbios 4, exatamente para você não largar essa palavra, não largar essa instrução, para não ser levado por esses gatilhos mentais e praticar o erro. Assim praticando a verdade. Por isso que a palavra diz, né? Atenta para a minha palavra e inclina os teus ouvidos, para que a gente
atente verdadeiramente, para a gente saber distinguir, né, o que vem de Deus, como ele falou, né, que tem muitas ferramentas, mas a gente tem que saber realmente o que vem de Deus, o que não vem, né, e inclinar os ouvidos é você absorver para você, né, para no momento de dificuldade você também saber discernir o que vem de Deus e o que não vem. A Bíblia diz: aquilo que está cheio o meu coração, a minha boca vai jorrar. Se nós utilizarmos, esse gatilho aí na vida espiritual, se a gente se alimentar da Bíblia, se a gente tiver comunhão, estiver mais junto, toda oportunidade se a gente puder, olha, a gente pode medir aí. Nós hoje estamos com 14 anos de igreja junto, certo? Mas chegou mais gente depois. Se a gente unir daqui e cada vez a gente valorizar a nossa comunhão, o corpo da igreja, os ensinamentos que é dado, a gente vai ser diferente, a gente vai fazer diferença. Então, o que ele alerta aí é: filho meu, guarda essas palavras, né? Guarda essas palavras. E aquilo que a gente tem dúvida, a gente vai buscar o que é correto, mas não vamos deixar a palavra de Deus. Então vamos valorizar a escola bíblica, que é fantástica, né? Que hoje já perdeu o valor para muitas igrejas, a escola bíblica já não tem mais valor, tá entendendo? Então Deus nos deu essa visão de fazer essa escola diferenciada aqui, sabe? Com certeza me motivou, e eu vejo que motiva mais gente. Precisa agora motivar os outros. Não é o fato da gente estar aqui, eu sei que acordar cedo não é fácil, né? Mas porque eu estava dizendo hoje pela manhã lá no café, poxa, tem gente que acorda todo dia cedo para ir para o trabalho, ainda vai com medo do dono lá, do patrão, do gerente, porque vai chegar atrasado. Agora, para as coisas de Deus, para a igreja, não está nem aí, cara. Não está nem aí. Só que a Bíblia diz que Deus deve ser buscado em primeiro lugar. Então eu como pastor, eu como crente comum, eu vejo tudo isso. Mas eu tenho uma dupla responsabilidade, comigo, com minha casa e com a igreja. E a igreja pesa mais, porque trabalhar um bocado de gente, né? E aí vem um dizendo assim, não vai na conversa dele, outro vai lá. Imagina isso. Hoje os pastores trabalham com um bocado de fatores negativos, rapaz. Né? Mas graças a Deus que aqui tem gente que motiva, né? Os poucos que estão desanimados a gente vai trazer. E quando vai chegar a gente vai fazer isso. Então esse texto guarda tudo que você tem ouvido aqui, para a tua vida pessoal, para a tua vida profissional, para a tua família, para o que você quer utilizar, use a palavra de Deus. E você vai ver a diferença, né? Então, a ideia que Deus tem colocado no meu coração não é eu ministrar, é eu formar pessoas para ministrar. Então, meu irmão, perca a timidez, perca a falta de coragem. Vamos aprender, não é para você pregar em púlpito, não, é para você ter facilidade de ler um texto da Bíblia e não ser enganado por alguém e você ministrar isso. Na hora de almoço você precisa conversar com a pessoa, às vezes cai um assunto desse e você tem facilidade de dizer, olha, chega aqui fulano, a Bíblia diz isso aqui, ó. É assim que, essa facilidade de enxergar, né? Então muitos pastores criam essa dificuldade para ter os crentes aqui na mão. Não, não é o caso da Bíblia, nem o nosso aqui. Todo mundo aqui tem que crescer, né? Quando eu falo de pregar a Bíblia, de ser um ministro aqui, não é bota na cabeça, mas ele quer que eu pregue. Não, um dia vai ter alguém que vai pregar em púlpito mesmo e tal. Mas no dia a dia, né? Para que a gente venha entender o seu trabalhar em nossa vida. Amém, Deus. Porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Amém, Deus. Meu Deus, nesse momento eu queria te agradecer pela presença que tem ali. Obrigada, Deus. Senhor, Deus, ia falar o coração. Amém, Deus. Senhor, minha verdadeiramente entender o que o Senhor fez naquela cruz. Não foi o Senhor que merecia estar ali na cada um de nós. É verdade. Porque o Senhor Santo se fez pecador, se fez digno de ter castigo por nós, para que nós sejamos livres, para que nós tenhamos salvação, meu Deus. É verdade. Obrigado, meu Deus, porque pela igreja que o Senhor me deu, pela minha família. Obrigado, Deus. Que o Senhor, Deus, venha falar que essa vez cada irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado pelo alimento. Obrigada, Deus. Obrigado a Deus, porque o Senhor não tem deixado faltar em nossas vidas. Obrigada, Deus. Obrigado a Deus, porque me faz lugar, mas que é realmente necessário em nossa vida. Obrigada, Deus. Obrigada. Glória a Deus. Cavando. A Escola Bíblica Dinâmica da Leso, hoje, domingo, dia 17, acabou. Mas domingo que vem tem mais. Missões, chamado de todos, missão de cada um. Um dia, Jesus estava orando em um certo lugar e um dos seus discípulos chegou para ele e disse assim: Senhor, ensina-nos a orar.
da mesma forma que João ensinava a seus discípulos. E aí Jesus disse assim: Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha, o teu reino, dai-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa os meus pecados, como eu tenho perdoado a todos que me ofenderam, e não nos deixe cair em tentação, ó Pai, e não nos deixe cair em tentação, ó meu Pai, e não nos deixe cair em tentação, ó meu Pai. Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha, o teu reino, dai-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa os meus pecados, como eu tenho perdoado a todos que me ofenderam. Não me deixe cair em tentação, ó meu Pai. Não me deixe cair em tentação, ó meu Pai. Não me deixe cair em tentação, ó Pai. Não nos deixe cair, não nos deixe cair, Pai. Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha, o teu reino, dai-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa os meus pecados, como eu tenho perdoado a todos que me ofenderam, e não nos deixe cair em tentação, ó Pai.
Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, porque ninguém consegue amar a Deus a quem não vê, e odeia seu irmão a quem vê. Quem não ama não conhece, porque Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, Ele é amor. Quem não ama não conhece, porque Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, Ele é amor. Quem não ama não conhece, porque Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, Ele é amor. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, porque ninguém consegue amar a Deus a quem não vê, e odeia seu irmão a quem vê. Quem não ama não conhece,
dás voz à comida e à bebida que esse mundo precisa. Não é fome de pão, nem sede de água que só necessita. Tem fome da paz, tem fome da luz, tem fome de Deus. O que esse mundo precisa é ter na vida Jesus, o Filho de Deus. O que esse mundo precisa, isso nós temos, Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, solução é Jesus. O que esse mundo precisa, isso nós temos, Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, a solução é Jesus. O pão e a água que o mundo precisa se chama Jesus, o Cordeiro de Deus, o pão que mata a fome, a água, a sede, perdoa pecados. Seu nome é Jesus. O que esse mundo precisa, isso nós temos, Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, solução é Jesus. O que esse mundo precisa, isso nós temos, Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, solução é Jesus. O que esse mundo precisa, isso nós temos, Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, solução é Jesus. O que o mundo precisa, isso nós temos, Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, solução é Jesus. Solução é Jesus. Are you past the point of weary? Is your burden weighing heavy? Is it all too much to carry? Let me tell you about my Jesus. Do you feel that empty feeling? 'Cause shame's done all it's stealing, and you're desperate for some healing. Let me tell you about my Jesus. He makes a way where there ain't no way, rises up from an empty grave. Ain't no sinner that he can't save. Let me tell you about my Jesus. His love is strong and his grace is free. And the good news is I know that he can do for you what he's done for me. Let me tell you about my Jesus, and let my Jesus change your life. Hallelujah, 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 amen, amen. You can wipe away the tears from broken dreams and wasted years, and tell the past to disappear. Oh, let me tell you about my Jesus, and all the wrong turns that you would go
and do if you could. You can work it all for your own good. Let me tell you about my Jesus. He makes a way where there ain't no way. Rises up from an empty grave. Ain't no sinner that he can't save. Let me tell you about my Jesus. His love is strong and his grace is free. And the good news is I know that he can do for you what he's done for me. Let me tell you about my Jesus. And let my Jesus change your life. Hallelujah. 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 Amen. 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 Who would take my cross to Calvary? Pay the price for all my guilty. Who would care that much about me? Let me tell you about my Jesus. Oh, he makes a way where there ain't no way. Rises up from an empty grave. Ain't no sinner that he can't save. Let me tell you about my Jesus. His love is strong and his grace is free. And the good news is I know that he can do for you what he's done for me. Let me tell you about my Jesus. And let my Jesus